Ele adentrou a agência de carros com trajes gastos e manchados de poeira, buscando somente adquirir um veículo para seu filho. Caçoaram dele, o colocaram para fora, registraram sua humilhação. Um equívoco que lhes custaria absolutamente tudo, pois em 60 minutos aquele agricultor modesto retornaria, não para adquirir um automóvel, mas para adquirir a agência inteira. Vejam só quem decidiu dar as caras. A voz partiu do fundo do salão de exposição, alta o bastante para todos escutarem, e Arthur deteve-se no meio do trajeto entre a porta automática e os veículos polidos. O ar refrigerado e intenso criava um contraste com o calor opressor lá fora. Mas não era o frio que tensionava seu corpo, eram as dezenas de olhares, todos se voltando para ele simultaneamente. "Acho que o senhor se enganou de lugar, meu caro", prosseguiu o vendedor, um sujeito de terno grafite impecável, e seu sorriso debochado provocou risadas contidas de dois colegas perto da máquina de café. "O depósito de material de construção é 3 ruas abaixo." Arthur engoliu a seco, avançando mais um passo, suas botinas pesadas soando no porcelanato branco, enquanto seus dedos agarravam a alça da mochila de couro gasta que levava no ombro. Ele tinha consciência de sua aparência. Calça jeans puída no joelho, camisa xadrez com marcas de terra seca, um boné desbotado com o logo de uma cooperativa agrícola que ninguém ali jamais reconheceria. Mas não imaginou que isso seria um problema, pois dinheiro é dinheiro, e o dele valia tanto quanto o de qualquer um. "Eu vim olhar os automóveis", declarou, e sua voz soou mais contida do que desejava, quase perdida no som ambiente que tocava nos alto-falantes do teto. Um outro vendedor se aproximou, mais novo, e cruzou os braços, medindo Arthur de cima a baixo, com uma expressão que mesclava desdém e divertimento. "Olhar os automóveis", repetiu, saboreando as palavras. "Meu senhor, o senhor tem noção de que o veículo de entrada aqui sai por R$120.000? Pagamento à vista?" 3 senhoras acomodadas em sofás de couro claro, que folheavam catálogos de luxo enquanto aguardavam, interromperam a leitura e levantaram os olhos. Uma delas, de óculos de sol na cabeça e unhas vermelhas vibrantes, sussurrou alguma coisa para a companheira ao lado e ambas riram por trás das mãos, mas não de forma discreta o suficiente. "Eu tenho condições de pagar", Arthur replicou. E desta vez esforçou-se para que a voz saísse firme, pois tinha praticado essa cena no carro durante o trajeto, tinha se preparado para ser tratado com seriedade. "Eu tenho o valor. Quero um carro para o meu filho. Ele está concluindo a faculdade e..." "Beatriz, veja só isso", a mulher de vermelho interrompeu, agora em tom audível para todo o salão, e apontou para Arthur com o queixo, virando-se na poltrona. "Você acredita? Parece que ele de fato imagina que vai deixar este lugar dirigindo um carro zero." O salão de exposição inteiro pareceu congelar, as conversas paralelas silenciando uma a uma, como luzes se apagando, e Arthur sentiu o peso de cada olhar fixo nele. Um casal sofisticado próximo a um utilitário esportivo escuro virou a cabeça, o homem segurando uma taça de espumante que lhe fora oferecida, e até o segurança na entrada, um homem enorme de terno escuro com um fone de ouvido, estava olhando. "Preste atenção", o primeiro vendedor falou, e sua voz havia perdido todo o bom humor, sendo substituída por um tom gélido e afiado. "O senhor está perturbando os clientes reais. Então, faça um favor a todos nós e se retire antes que eu seja obrigado a chamar alguém para removê-lo." Arthur deu um passo para trás, por instinto, sentindo as costas quase tocarem a porta de entrada. Seu coração pulsava tão intensamente que ele o ouvia nos próprios ouvidos, abafando a música ambiente, e suas mãos que haviam erguido cercas, consertado motores de trator, segurado seu filho no colo, tremiam de leve, enquanto ele buscava as palavras certas para fazer aqueles homens entenderem que ele não viera criar confusão, apenas comprar um bendito automóvel. Contudo,
Antes que pudesse formular qualquer frase, uma voz de comando atravessou o ambiente. "O que está havendo aqui?" Um homem alto de terno azul escuro emergiu de um corredor lateral e os vendedores se aprumaram no mesmo instante, ajeitando as gravatas como recrutas diante de um oficial. O gerente Marcos tinha cabelos grisalhos penteados para trás com fixador, uma barba aparada com exatidão e um caminhar que denunciava ser ele o dono daquele território, e todos ali meros visitantes que dependiam de sua aprovação. Seus olhos localizaram Arthur e varreram cada centímetro dele, das botinas sujas de barro ao boné gasto, e seu rosto se fechou numa expressão que Arthur conhecia muito bem, pois a vira durante toda a sua existência em lojas, restaurantes e agências bancárias. Era o olhar que comunicava "você não é bem-vindo" antes que qualquer som fosse emitido. "Este", Marcos disse, indicando Arthur como se apontasse uma sujeira no piso impecável, "não deveria estar aqui." 3 meses antes, Arthur despertava diariamente às 4:30 da madrugada, quando o céu ainda era uma tela escura sobre a plantação, e o único ruído era o canto longínquo de um galo insistente. Ele coava café na cozinha compacta da casa de madeira que erguera com as próprias mãos 30 anos antes, sentava-se na varanda com a caneca quente entre os dedos e assistia ao sol despontar sobre o campo de milho que se perdia no horizonte. "Pai, acordou antes do alarme de novo", Lucas dizia quase toda manhã, surgindo na varanda ainda de pijama, coçando os olhos com o jeito de quem resistiu ao sono, mas foi vencido. "Organismo de agricultor não necessita de alarme, meu filho", Arthur sempre replicava, e os dois sorriam da piada antiga, repetida por tantos anos que se tornara um costume, e então tomavam o café da manhã juntos enquanto organizavam o dia. Lucas focado nas provas finais da faculdade de agronomia, Arthur planejando o serviço com os empregados que chegariam em breve. Contudo, os fins de semana eram distintos, mais calmos, e Arthur aproveitava para fazer o que mais gostava: cozinhar. Ele ativava o fogão a lenha, preparava uma galinhada que levava horas para atingir o ponto certo, e convidava os 3 funcionários efetivos da fazenda para almoçarem com ele na ampla varanda. Antônio, que trabalhava lá desde antes de Lucas nascer, sempre comentava que a comida de Arthur era superior à de qualquer restaurante da cidade. E Arthur sorria, secava as mãos no avental surrado e servia mais uma porção enquanto narrava histórias de seu começo, sem nada além de alguns hectares de terra e uma dívida que parecia impagável. "Como o senhor fez tudo isso, pai?" Lucas às vezes indagava, mesmo já sabendo a resposta, pois gostava de ouvi-la. "Trabalhando todo santo dia sem murmurar, respeitando o solo, e nunca jamais permitindo que alguém me fizesse sentir inferior ao que sou", Arthur respondia, e seus olhos brilhavam ao dizer isso, como se enxergasse algo que mais ninguém via. Porque houve uma época, parecia uma eternidade, mas eram apenas 25 anos, em que Arthur fizera uma promessa à sua esposa Clara no leito do hospital, segurando a mão dela enquanto ela ninava o bebê recém-nascido. "Vou garantir um bom futuro para ele, Clara. Nosso filho não vai enfrentar as dificuldades que nós enfrentamos." "Eu sei que vai, meu bem", ela sussurrara. E então o fez prometer algo mais tangível, mais específico. "No dia em que nosso rapaz se formar, compre um carro bom para ele, um carro de verdade, não essas latas velhas que sempre tivemos. Promete?" "Eu prometo", Arthur dissera, beijando sua testa, e foi uma promessa que ele carregou por todos esses anos, gravada no peito. Clara faleceu há 6 anos, vítima de um câncer rápido e devastador, mas mesmo em seus últimos dias, ela perguntava sobre a faculdade de Lucas, sobre o futuro, sobre o automóvel. "Você se recorda da promessa?" Ela murmurava, tão debilitada que mal tinha forças para falar. "Recordo, Clara, todo dia."
E agora, Lucas estava a 15 dias da colação de grau. A colheita havia sido extraordinária, a melhor da década, gerando um lucro que Arthur mal pôde acreditar quando o contador lhe apresentou os valores. E, finalmente, ele possuía o montante necessário para honrar aquele compromisso feito num quarto de hospital, com cheiro de desinfetante e esperança. Foi por essa razão que ele fora à cidade naquela tarde, pilotando sua caminhonete antiga com mais de 15 anos de estrada, usando as mesmas roupas que vestia no campo, pois acreditou que isso não faria diferença. Afinal, dinheiro é dinheiro, não importa quem o possui. Ele não podia prever que seria escorraçado, humilhado, tratado como se fosse insignificante. Não podia prever que aquele dia alteraria seu destino. Arthur deixou a agência com as pernas trêmulas e o rosto ardendo de vergonha, mas a humilhação não anulou seu propósito. Ele ainda precisava de um carro, ainda tinha uma promessa a cumprir, e recuar significaria validar o julgamento daqueles homens. Por isso, dirigiu até a segunda agência da cidade, esta localizada no centro, com uma fachada de vidro ainda mais imponente e veículos ainda mais caros, reluzindo sob luzes brancas. Ao estacionar a caminhonete surrada, respirou fundo 3 vezes antes de saltar. A abordagem inicial foi distinta. Ninguém o enxotou de imediato. Uma recepcionista de terninho preto e cabelo preso num coque elegante desviou os olhos do monitor, analisou Arthur brevemente e seu sorriso profissional hesitou por um milissegundo antes de se recompor. "Boa tarde, como posso auxiliá-lo?" "Gostaria de ver os automóveis", Arthur disse, e detestou como sua voz soou insegura, como se suplicasse permissão em vez de declarar seu interesse em fazer uma compra. Ela indicou o salão de exposição com um gesto. "Sinta-se à vontade para olhar. Nossos consultores irão atendê-lo em breve." Arthur perambulou entre os carros, passando a mão levemente no capô de um sedã grafite que parecia exatamente o que Lucas apreciaria. Sofisticado, sem ser ostensivo, confiável, seguro. Havia uma etiqueta de preço no vidro. R$ 140 mil. Salgado, mas ele possuía o valor. Podia quitar à vista e ainda sobraria. "Posso ser útil?" Um vendedor novo, não muito mais velho que 25 anos, surgiu ao seu lado com um sorriso discreto e uma prancheta. "Fábio", indicava o crachá em seu peito. Ele parecia genuinamente interessado em ajudar, e Arthur sentiu uma faísca de esperança se acender. "Este aqui", Arthur falou, batendo de leve no capô do sedã. Queria mais detalhes sobre ele. Fábio começou a detalhar. Motorização, consumo, itens de segurança. E Arthur escutava com atenção, fazendo perguntas, visualizando Lucas ao volante daquele carro, imaginando a reação do filho ao receber o presente. Por 3 minutos pareceu que tudo correria bem, que a humilhação anterior fora um evento isolado, uma agência ruim com pessoas ruins. Então, a voz ríspida cortou o ambiente. "Fábio, o que você está pensando que faz?" Um homem mais velho, com uma barriga saliente esticando a camisa social, gravata vermelha berrante, aproximava-se a passos largos e com uma expressão dura. O gerente. Fábio se encolheu visivelmente, apertando a prancheta contra o tórax como um escudo. "Eu estava apresentando o sedã para o cliente, gerente", Fábio justificou, e havia um tremor em sua voz que Arthur identificou. Era receio. O gerente sequer olhou para Arthur diretamente, apenas o mediu de soslaio enquanto se dirigia a Fábio. "Esse tipo de veículo não é para o perfil dele. Mostre os seminovos lá do pátio, se é que ele realmente tem interesse." "Eu tenho interesse neste aqui", Arthur interrompeu e forçou sua voz a sair estável, a manter a educação, apesar da raiva que começava a borbulhar em seu estômago. "E tenho como pagar à vista." Agora, o gerente o encarou, realmente encarou, e deu um sorriso que nada tinha de amigável. "Veja bem, meu caro, não quero desperdiçar o seu tempo nem o meu. Este carro vale mais do que a maioria das pessoas fatura em 3 anos.
Se o senhor quer financiar algo mais em conta, temos outras opções, mas este aqui eu posso pagar à vista. Arthur reiterou, mais alto desta vez, e algumas pessoas se viraram no salão. Tenho o dinheiro no banco. Posso fazer a transferência agora mesmo, se for o caso. O gerente suspirou como se lidasse com uma criança birrenta. Fábio, vá atender aquele casal que acabou de entrar. Eu assumo daqui. Mas, gerente, eu... Agora, Fábio. O vendedor jovem lançou um olhar que pedia desculpas a Arthur e se afastou. E então restaram apenas Arthur e o gerente, e o silêncio denso entre eles enquanto outros clientes espiavam de longe. Alguns curiosos, outros com uma satisfação velada, como se assistissem a um espetáculo, esperando o momento em que o personagem indesejado seria retirado. Ouça! O gerente falou baixando o tom de voz, mas não o bastante para que outros não escutassem. O senhor pode até ter algum valor poupado, sei lá, mas este não é o ambiente para o senhor. Existem outras agências, outros carros mais apropriados. Compreende o que estou tentando dizer? Arthur compreendeu perfeitamente. Entendeu que não interessava quanto dinheiro possuía. Não interessava que trabalhara 30 anos para erguer algo do nada. Não interessava ser honesto, pagar suas contas em dia e jamais ter pedido um favor. Nada daquilo importava, porque ele usava botinas sujas e camisa manchada, porque sua pele era retinta, porque não se adequava à imagem que aquele homem tinha de quem merecia estar ali. Não, Arthur disse, e sentiu algo se alterar dentro de si. Algo enrijecer. Não compreendo. Explique-me melhor. O rosto do gerente ruborizou. Não me obrigue a chamar os seguranças. O senhor não vai comprar nada aqui. Simples. Agora saia antes que a situação piore. Um casal próximo, ela de saltos altos e vestido colado, ele de camisa polo de marca. Assistia sem qualquer disfarce, e quando o homem comentou algo com a mulher, ela riu discretamente, cobrindo a boca com a mão, mas sem esconder o brilho de escárnio nos olhos. Arthur recuou um passo, depois outro, e quando se deu conta, estava na porta, estava saindo, estava no estacionamento com o sol quente batendo em suas costas e a sensação de derrota pesando em seus ombros como uma bigorna. Ele entrou na caminhonete, bateu a porta e permaneceu ali sentado por longos minutos, apenas tentando respirar, tentando absorver o que ocorrera 2 vezes no mesmo dia. Pegou o celular e telefonou para seu gerente no banco, pois precisava ter certeza, precisava validar que o dinheiro estava lá, que não era uma fantasia. A atendente confirmou seu saldo com uma voz profissional e imparcial. 280 mil reais disponíveis. Mais que suficiente, mais do que ele sonhara em ter após uma vida inteira de trabalho árduo. Então, por que não conseguia comprar um mísero carro? A resposta surgiu, rápida e dolorosa. Porque nenhum deles o enxergava como um cliente. Enxergavam um homem negro com roupas de trabalho e presumiam que ele não tinha recursos, não tinha valor, não tinha o direito de frequentar aqueles espaços. Arthur apoiou a testa no volante e fechou os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que não experimentava desde os anos iniciais e difíceis na fazenda, quando as finanças não batiam e parecia que jamais conseguiria se erguer. Sentiu hesitação, dúvida sobre se ele realmente merecia estar naqueles locais, se de fato tinha o direito de almejar aquelas coisas, se talvez aqueles homens tivessem razão e ele devesse se contentar com menos, permanecer em seu lugar, não tentar acessar onde não era bem-vindo. Jamais permita que alguém o faça sentir-se inferior ao que você é. A voz de Clara ressoou em sua mente, nítida, como se ela estivesse no banco do passageiro. Arthur abriu os olhos, inspirou profundamente e sentiu a hesitação começar a se converter em outra coisa. Não em conformismo, mas em resolução. Ele não iria desistir. Não permitiria que a humilhação o definisse. Não voltaria para casa sem honrar a promessa que fizera.
Mas também não insistiria da mesma maneira, batendo na mesma porta que estava fechada. Ele necessitava de auxílio. Precisava de alguém que compreendesse o funcionamento do sistema, alguém que pudesse lhe dizer se havia um modo de fazer aquelas pessoas o levarem a sério. Pegou o celular novamente e buscou o contato da doutora Helena, a advogada que o ajudara a regularizar questões da fazenda anos antes. Ela era capaz, objetiva e, mais importante, ela o tratava com dignidade. O telefone chamou 3 vezes antes de ela atender. Arthur, como vai? Faz tempo que não nos falamos. Doutora. Helena, ele disse, e sua voz saiu mais exausta do que pretendia. Preciso de uma orientação. Pode soar estranho, mas é viável apurar se uma companhia está no mercado? Uma agência de carros? Houve uma breve pausa. Depois a voz dela retornou, curiosa, mas profissional. É viável, sim. Qual o motivo da pergunta? Arthur hesitou, mas decidiu que não havia por que esconder. Relatou tudo. As 2 agências, a humilhação, a expulsão, a raiva que o consumia. Quando concluiu, houve um silêncio do outro lado da linha, e ele quase perguntou se ela ainda estava lá. Envie-me o nome da concessionária. Doutora Helena disse por fim, e havia algo diferente em sua voz, algo incisivo. Vou levantar tudo o que conseguir. Mas, Arthur, o que você pretende fazer? Ainda não tenho certeza, ele respondeu, e era a verdade. Mas não vou aceitar isso. Arthur retornou à primeira agência 60 minutos depois, e desta vez não tentou ser discreto. Estacionou a caminhonete antiga bem na entrada, na vaga destinada a veículos premium, e marchou diretamente até o gerente Marcos, que conversava com um casal bem vestido perto de um SUV escuro. O tempo parecia ter congelado. Era o mesmo momento do dia, a mesma luz incidindo no vidro, a mesma música ambiente, mas tudo havia mudado dentro de Arthur. Marcos, ele chamou. E sua voz atravessou a conversa do gerente como uma lâmina. O homem se virou, seu semblante passando de confusão para reconhecimento e, em seguida, para um divertimento cruel, tudo de forma automática. Você outra vez? Eu já disse que... Você é o proprietário? Arthur interrompeu. Eu sou o gerente geral, Marcos respondeu, puxando os clientes para perto de si, num gesto protetor, como se Arthur fosse uma ameaça. E a resposta continua sendo não. Não lhe venderemos nada. Agora, se não se retirar nos próximos 30 segundos, chamarei a polícia novamente. Arthur retirou um envelope pardo do bolso interno da camisa, exatamente o tipo que a doutora Helena lhe entregara 1 hora antes, e o manteve à mostra, fechado. Você quer saber o que eu apurei na última hora? Não, Marcos rebateu. E riu daquele jeito arrogante que Arthur passara a detestar, uma risada que preencheu o salão. Quer saber o que eu descobri? Descobri que você finalmente entendeu seu lugar, deu meia volta e foi para sua roça. É isso que descobri. 3 vendedoras que organizavam catálogos perto da recepção interromperam o serviço e passaram a observar. Um cliente com a esposa ao fundo do salão também virou a cabeça. O segurança, o mesmo sujeito corpulento de terno escuro que aparecera antes, moveu-se sutilmente na direção de Arthur, preparando-se para agir. Esta agência está no mercado, Arthur declarou, ignorando o segurança, ignorando a plateia que se formava, falando pausada e claramente para que todos ouvissem. Você foi um sócio minoritário que administrou o local por 20 anos, mas o fundador faleceu há 3 anos e seus herdeiros puseram à venda. O processo depende de aprovação judicial por uma disputa de valores na família, mas a papelada está pronta. O rosto de Marcos empalideceu, e o sorriso sumiu tão rápido que pareceu uma ilusão. Você está blefando. Estou aqui para formalizar uma proposta de aquisição. Arthur continuou, abrindo o envelope e exibindo os documentos para que o gerente pudesse ver os papéis timbrados, o selo do cartório, a assinatura do tabelião.
Uma proposta que foi recebida e aceita há 40 minutos. Os documentos estão com minha advogada, mas fiz questão de vir pessoalmente comunicá-lo. Não, Marcos falou, e havia pânico em sua voz agora. Não mais deboche, apenas puro desespero. Impossível. Isso não faz sentido. Você é um colono, de onde tiraria dinheiro? Para adquirir uma companhia com passivos financeiros enormes por má administração, Arthur completou. Eu descobri nesta última hora que você vem desviando dinheiro da empresa há 5 anos, Marcos. Notas frias, comissões simuladas, sangria no caixa. 220 mil reais mensais, em média. Simples de comprovar, pois a empresa de fachada que você usa para o desvio está registrada em nome de um parente seu. O segurança estacou incerto sobre o que fazer, enquanto os clientes no salão agora nem fingiam que não estavam prestando atenção. Uma mulher sacou o celular e Arthur viu a câmera sendo apontada para ele. Você está fazendo uma besteira, Marcos sibilou. E havia veneno em cada sílaba, uma ameaça tão explícita quanto um grito. Você vai pagar caro por essa decisão. Pode ser, Arthur respondeu. E sua voz saiu tranquila, controlada, tão distinta do desespero que sentira horas antes que quase não se reconheceu. Mas ao menos não vou vender automóveis para as pessoas enquanto as diminuo pela sua cor. Um cliente que conversava com uma vendedora se afastou dela abruptamente, como se estivesse contaminado. A vendedora baixou o olhar, evitando contato visual com Arthur. A mulher com o telefone seguia gravando, e Arthur poderia jurar que viu um leve sorriso em seus lábios. O tipo de sorriso de quem estava apreciando o espetáculo e já imaginava o compartilhamento daquele vídeo. Marcos, Arthur disse, usando o nome como uma sentença. Você vai precisar da polícia para me remover? Ou prefere sentar e resolver isso como adultos? Vocês dois, Marcos berrou para 2 vendedores, apontando para Arthur. Liguem para a polícia. Já! Esse homem está me ameaçando. Eu não estou ameaçando ninguém. Arthur interrompeu, mas sua voz ganhara um tom de aço. Estou apenas expondo os fatos comprovados, que minha advogada, neste exato momento, já protocolou na delegacia. O salão inteiro paralisou. As conversas cessaram. O segurança relaxou a postura. Marcos, que estava em posição de enfrentamento, recuou um passo. Quando as autoridades chegarem, Arthur prosseguiu, eles não virão atrás de mim, virão atrás de você, para conversar sobre desvio de fundos e fraude. Mas você pode poupar o tempo deles se quiser assinar uma confissão agora. Uma das vendedoras cochichou algo para a outra, que levou a mão à boca. O casal elegante que Marcos atendia começou a falar baixo, e o homem tinha uma expressão que mesclava surpresa e uma certa satisfação. Talvez um cliente que já fora preterido ali. Você está destruindo tudo, Marcos murmurou. E havia lágrimas em seus olhos agora, não de pesar, mas de pura fúria. Tudo que eu ergui, tudo que você desviou, você quer dizer, Arthur corrigiu. Erguer é bem diferente disso. Naquele instante, a porta de vidro deslizou e Lucas entrou. O filho de Arthur, alto como o pai, mas com os traços suavizados da mãe, vestindo camiseta e jeans. Ele viera ao encontro do pai após receber a mensagem explicando que precisava estar ali. Lucas parou ao lado de Arthur e sua simples presença alterou a dinâmica. Deixou claro que não era o ato impulsivo de um homem só, mas uma ação calculada. Você tem 2 escolhas, Marcos, Arthur disse, agora falando como se Marcos fosse um item de negociação. Você pede demissão, restitui o dinheiro que desviou, tenho provas que somam 2.400.000 e negociamos com a polícia uma solução discreta. Ou você insiste nessa farsa de inocência e eu permito que as autoridades ajam. E quando tudo vier à tona, e vai vir, porque as câmeras de segurança registraram tudo nos últimos 5 anos, você vai preso por fraude, apropriação indébita e o que mais minha advogada encontrar. Você não faz ideia com quem mexeu, Marcos sibilou,
Mas sua voz não tinha mais autoridade. Tenho contatos poderosos. Sim, Arthur replicou. Vi os nomes deles nas comissões fraudulentas que você pagou. Deixe que minha advogada lide com eles também. A quietude que se seguiu foi o tipo de silêncio que antecede uma reviravolta, um divisor de águas, um momento em que o mundo prende a respiração. Marcos olhou para seus funcionários, seus clientes, o segurança e viu em cada rosto a mesma expressão: desamparo. Ninguém o apoiava. Todos testemunhavam a desintegração de alguém poderoso em tempo real. Você destruiu minha vida, Marcos sussurrou. Não, Arthur respondeu, e havia estranhamente compaixão em sua voz, como se finalmente tivesse vencido o suficiente para ser gentil. Você destruiu a sua própria vida. Eu apenas impedi que você continuasse destruindo a minha. Arthur deixou a agência em silêncio, com Marcos ainda lá, paralisado no meio do salão, rodeado por funcionários que o olhavam como se o vissem pela primeira vez. A polícia chegaria em breve. Doutora Helena havia formalizado a denúncia. Mas não era só isso que contava. O que contava era a mudança pública, o testemunho das pessoas, o registro da internet, pois a mulher que filmava garantiria que aquele vídeo se tornasse viral em minutos. Ele dirigiu em silêncio até a fazenda, Lucas no banco do carona, e nenhum deles trocou palavras durante os 40 minutos de percurso. Ao chegarem, Arthur entrou em casa, foi ao quarto, sentou-se na cama e permitiu que suas mãos tremessem. Tremiam não de pavor, mas do oposto. Tremiam porque, finalmente, após uma vida de autocontrole, de contenção, de engolir humilhações, ele havia se entregado a algo que nunca imaginou ter permissão para sentir. Raiva, justiça, poder. Seu celular começou a vibrar sem parar. Mensagens, ligações, primeiro da doutora Helena, avisando que a polícia já fora à agência e detivera Marcos preventivamente. Depois, de repórteres querendo saber da história. Em seguida, de desconhecidos que viram o vídeo, querendo confirmar se era real, se um agricultor negro havia mesmo comprado uma concessionária para se vingar de um gerente racista. Arthur ignorou o celular e deitou na cama que dividira com Clara por mais de 30 anos, a cama que ainda guardava o perfume dela nas fibras do travesseiro, e fechou os olhos. Podia ouvir Lucas andando pela casa, ligando a TV da sala, zapeando canais, buscando as notícias, procurando o vídeo que já dominava a internet. Pai, Lucas chamou de longe. Está em todos os portais. Viralizou. Arthur abriu os olhos, mas não se mexeu. A cama era confortável, o silêncio era profundo, a sensação de dever cumprido era tão intensa que ele precisava de um instante. Apenas um instante para assimilar. Mas o descanso não veio. 1 hora depois, ainda deitado, Arthur percebeu que não sentia paz, apenas esgotamento. Porque obter a justiça formal não apagara o sofrimento, não convertera as horas de humilhação em algo relevante, não devolvera os minutos em que duvidara se merecia estar em locais onde qualquer outro homem entraria sem pedir licença. Levantou-se, foi à cozinha e começou a coar café. O mesmo ritual de 30 anos, a mesma rotina, mas tudo estava diferente. Porque enquanto aguardava o café passar, abriu o notebook antigo que usava para a contabilidade da fazenda e viu o e-mail que a doutora Helena enviara há 1 hora. Assunto: urgente. Aquisição da concessionária. Arthur abriu e leu, linha por linha, enquanto o café esfriava na xícara ao lado. O e-mail era formal, direto, impessoal, mas a mensagem era clara. Marcos tentara embargar a venda na justiça, alegando um contrato de preferência de compra que ninguém conhecia. Havia papéis. Havia argumentos técnicos. Havia uma possibilidade real de que tudo, a aquisição, a posse, tudo, fosse anulado por um juiz. Arthur leu o e-mail 3 vezes, absorvendo cada termo, e sentiu um arrepio na espinha, porque aquilo significava que a luta não terminara.
Significava que Marcos ainda tinha recursos. Significava que a justiça que ele pensara ter alcançado podia não ser definitiva. Lucas surgiu na porta da cozinha, ainda com o celular na mão, vidrado nos vídeos. Pai, o senhor viu? Estão te chamando de herói. Um sujeito escreveu que isso é inspirador, que o senhor é... Leia este e-mail. Arthur interrompeu, apontando para a tela. Lucas se aproximou, leu e seu semblante murchou. Ele pode anular, depois de tudo que aconteceu? Ele pode tentar, Arthur respondeu, e sentiu algo se enrijecer dentro dele. Não esperança, mas pura determinação. Mas não vai. Pegou o telefone e ligou para a doutora Helena. A advogada atendeu no terceiro toque, já falando sobre o embargo, as opções legais, a urgência de ir ao tribunal para obter uma liminar que impedisse a reversão. Quanto tempo dispomos? Arthur perguntou. 48 horas, ela respondeu. Após isso, se o juiz não emitir a liminar, tudo fica suspenso até uma audiência completa, e com os advogados de Marcos atuando, isso pode levar meses. Arthur respirou fundo. O que precisa ser feito? Precisamos estar no fórum amanhã, logo cedo, disse doutora Helena. E precisamos comprovar que você tem os fundos, que a negociação foi lícita e que o roubo de Marcos o invalida de qualquer direito de preferência. Tenho as provas, os documentos, o laudo de 3 auditores independentes, mas temos que ser rápidos e impecáveis. Nós seremos, Arthur replicou. Quando desligou, Lucas o observava com uma expressão que Arthur não via no rosto do filho desde a infância. Era admiração, mas também receio, a constatação de que o pai não era apenas um homem que plantava e colhia, mas alguém capaz de transitar por territórios que a maioria das pessoas nem imaginava existir. O que o senhor vai fazer? Lucas perguntou. Descansar, Arthur respondeu. E amanhã retornarei àquela agência e assegurarei que ela seja minha. A audiência ocorreu numa sala do fórum que Arthur jamais pensou em frequentar. Paredes de madeira, retratos de magistrados antigos, uma mesa colossal de mogno onde processos se acumulavam. Arthur usou o único terno que tinha, comprado 20 anos antes para o funeral de sua mãe. Mas não era só pela veste que ele destoava ali. Era pelo modo como os seguranças o olhavam, como se esperassem uma infração, como se sua presença fosse por si só suspeita. Doutora, Helena pousou a mão em seu ombro antes de começar. Não diga nada, a menos que eu peça. Deixe em minhas mãos. E ela foi impecável. Apresentou cada documento com precisão de cirurgiã, cada prova de desvio, cada transferência bancária simulada que Marcos fizera para contas pessoais. O juiz, um homem de cabelos brancos que examinava tudo por cima dos óculos, seguia cada papel, cada cifra, cada evidência de fraude. Meritíssimo, doutora. Helena disse, e sua voz era tão confiante, tão firme, que até os assessores se ajeitaram nas cadeiras. O réu não somente tentou obstruir uma transação legal usando um contrato de preferência já invalidado por lei, visto que ele violou seus deveres fiduciários ao dilapidar o patrimônio da empresa, como também persiste em ser uma ameaça à integridade operacional daquela agência. O advogado de Marcos, um homem corpulento de terno escuro que parecia diminuir a cada documento exibido, tentou alegar que havia interpretação errônea dos extratos, que tudo era procedimento contábil padrão. Mas até o juiz debochou daquilo. Um riso curto que soou na sala como um veredito. Meritíssimo, Arthur solicitou, quando doutora Helena sussurrou que ele poderia falar se quisesse. Eu só gostaria de dizer algo. O juiz ergueu os olhos surpreso. Advogados raramente deixam seus clientes falar em audiências, pois pode ser arriscado, mas o juiz gesticulou, permitindo que ele prosseguisse. Arthur se levantou, as mãos ainda tremendo um pouco, mas a voz saindo firme. Eu trabalho há 30 anos, todo dia, sem ajuda de ninguém.
Juntei dinheiro com muito suor e cansaço, porque eu queria honrar uma promessa que fiz à minha esposa antes de ela falecer. Uma promessa de dar uma vida melhor ao nosso filho. Eu não tinha intenção de comprar essa agência para enriquecer. Eu só queria comprar um carro. Mas porque minha pele é escura, fui humilhado, fui expulso, fui tratado como se eu não fosse nada. O que estou fazendo aqui não é revanche, é justiça. É para mostrar que certas pessoas não podem fazer esse tipo de coisa e ficar impunes só porque não gostam de gente como eu. O silêncio que se instalou foi tão absoluto que Arthur ouvia o próprio coração. Uma das assessoras do juiz tinha os olhos marejados, segurando as lágrimas. O advogado de Marcos virou-se para a janela, evitando o olhar de todos na sala. 3 horas mais tarde, veio a decisão. Liminar deferida. A venda era legítima, irrevogável. E Marcos não possuía qualquer direito de preferência. Além disso, e foi isso que fez doutora Helena sorrir, o juiz ordenou que toda a documentação da fraude fosse remetida ao Ministério Público, recomendando denúncia criminal. Ao deixarem o fórum, o vídeo de Arthur no salão de exposição já ultrapassara 5 milhões de visualizações. Repórteres aguardavam na escadaria, câmeras e microfones erguidos, indagando sobre o caso, seus planos, o significado daquela vitória. Arthur parou nos degraus e pediu silêncio com a mão. Isso não é só sobre mim, ele disse, com Lucas ao seu lado, e a câmera de um repórter registrando o momento. É sobre cada homem e mulher negra que foi tratado dessa forma, que foi humilhado, que ouviu que não pertencia a certos lugares. Nós pertencemos, sempre pertencemos, e agora esta agência será um local onde todos são bem-vindos, onde todos são respeitados, não importa como se vestem ou a cor da sua pele. Uma repórter perguntou, qual seu plano para a agência? Vender carros com respeito, Arthur respondeu, e havia algo em sua fala, uma firmeza tão profunda que parecia vir de um lugar além dele, de todos os seus ancestrais que nunca puderam falar, reivindicar, estar ali. Quando chegou em casa naquela noite, havia mensagens de pessoas que ele jamais vira, empresários propondo parcerias, ONGs querendo registrar sua história, universidades oferecendo bolsas para Lucas. O mundo todo, subitamente, queria conhecer o agricultor que transformara a humilhação em oportunidade. Arthur deitou na cama, no lado que era de Clara, pois sempre dormia ao lado dela, seu braço imaginário sobre o travesseiro vazio, e sussurrou. Conseguimos, Clara. Conseguimos honrar a promessa. E pela primeira vez em dias, ele dormiu profundamente, pois sabia que a mudança era permanente. Não havia retorno. A agência era sua. O poder era seu. A voz era sua. Ninguém mais poderia tirar isso dele. A semana seguinte foi um turbilhão organizado, o tipo de caos que marca, mesmo quando tudo termina bem. Arthur acordava antes do sol, coava seu café na cozinha escura e analisava documentos que doutora Helena enviava para seu e-mail. Contratos de posse, listas de funcionários, balanços que mostravam a agência perigosamente no vermelho devido aos anos de desvio de Marcos. Lucas trabalhava com ele, absorvendo tudo rapidamente, fazendo anotações com perguntas cirúrgicas. Pai, se a empresa está dando prejuízo, como o senhor vai lucrar com isso? A questão não é lucrar agora. Arthur respondeu, enquanto checava o inventário de veículos. A questão é mudar o funcionamento. Se você trata as pessoas direito, elas compram de você. Se você não desvia dinheiro, os números melhoram. É simples. Mas nada era simples. Simples teria sido permanecer na fazenda, plantando milho, vivendo a vida que sempre conheceu. O que ele fazia era reescrever sua própria história num palco cercado de pessoas que, a vida inteira, lhe disseram que esse enredo não era para alguém como ele. Lucas saiu uma tarde para resolver uns assuntos. Vago,
como um filho que cresce e ganha seus próprios segredos, e retornou com 3 homens que se apresentaram como membros de uma associação de empreendedores negros. Queriam ouvir Arthur, sua visão para a agência, seus planos. Você virou um símbolo, disse um deles, um homem chamado Marcos, dono de uma rede de mercados. E símbolos carregam poder. O que você fizer com essa agência vai inspirar outros a fazerem o mesmo. Arthur não desejava ser um símbolo. Só queria comprar um carro para o filho. Mas percebeu que era tarde para escolher. O mundo já decidira quem ele era. E cabia a ele tentar honrar essa definição. Naquela noite, ele e Lucas visitaram a agência vazia. Os funcionários ainda não haviam sido chamados. Tudo estava parado até a assinatura final. E o salão tinha aquele silêncio de abandono, como se o local esperasse por sangue novo, novas mãos, novas regras. Arthur andou entre os carros com Lucas ao seu lado e não pôde evitar de imaginar o dia seguinte, o primeiro dia como dono de fato, com os papéis assinados, com a chave na mão. Imaginava chegar cedo, antes do amanhecer, como sempre, e ele mesmo abrir cada porta, cada persiana, deixando a luz invadir aqueles espaços que lhe foram tão hostis. "O senhor está com medo?" Lucas perguntou, e havia uma maturidade na pergunta, como se o filho finalmente entendesse que pais também sentem medo. "Muito", Arthur respondeu com sinceridade. "Mas medo é só um sinal de que você está fazendo algo importante." No dia seguinte, na manhã da assinatura final, um último obstáculo. Marcos conseguira um advogado de Brasília, de uma firma renomada. E esse advogado preparou uma tese que Arthur jamais previra, que a compra fora planejada como retaliação, que era um caso de apropriação coercitiva de propriedade privada motivada por ódio racial. Era absurdo, sem fundamento técnico, mas era o tipo de argumento que travaria tudo nos tribunais por meses. Dora. Helena chegou à sala de assinaturas e quando Arthur mencionou o argumento, ela apenas sorriu. Não um sorriso de alegria, mas um que indicava que ela já combatera essa tática e sabia exatamente como demoli-la. "Vamos analisar essa petição", ela disse. E 1 hora depois, havia provas de que Marcos procurara esse advogado especificamente para usar a pauta racial como escudo, quando a verdade era que ele fora pego em fraude documentada e estava desesperado. A própria estratégia de defesa dele, doutora Helena explicou ao juiz de plantão, que conseguiram numa audiência de emergência, demonstra má fé. O réu não pode se declarar vítima de racismo enquanto se beneficia de estruturas racistas para intimidar um comprador legítimo. Arthur assinou os documentos naquela tarde, com a câmera de um repórter capturando o exato instante em que a caneta tocou o papel, em que as primeiras letras de seu nome surgiram em tinta preta, tornando-o oficialmente o proprietário. Ele não soube por quê, mas ao ver a assinatura completa, lembrou-se de sua mãe, que aprendera a ler aos 60 anos apenas para poder assinar o próprio nome em documentos, em vez de usar o polegar. "Assinatura é liberdade", ela sempre dizia. Agora, Arthur entendia o que ela queria dizer. O primeiro dia como proprietário chegou antes que Arthur estivesse pronto. Não por falta de tempo, havia todo o tempo do mundo, mas porque os funcionários ainda estavam lá. Ainda aguardavam diretrizes de Marcos, ainda não sabiam como as coisas seriam. Arthur entrou no salão às 7 da manhã, antes de qualquer cliente, e apenas parou no meio do espaço vazio, observando. Fábio, o vendedor novo que tentara ajudá-lo no primeiro dia, o viu e seu corpo retesou. Ele não fora demitido, mas não sabia se ficava aliviado ou receoso com a nova gestão. "Bom dia, Sr. Arthur", Fábio disse formalmente, mantendo a distância. "Bom dia", Arthur respondeu, e começou a andar pela agência tocando os carros levemente, como se cumprimentasse velhos amigos. "Estão todos aqui?" "Sim, senhor. Recebemos o comunicado ontem de que o senhor é o novo dono. Ninguém sabe exatamente o que fazer."
Arthur virou-se e olhou Fábio diretamente nos olhos. Vocês vão retomar o trabalho como sempre fizeram, com uma única diferença. A partir de agora, todo cliente que cruzar aquela porta será tratado com dignidade, independentemente de como se veste ou da cor da sua pele. Compreendido? Sim, senhor, Fábio respondeu. Mas havia dúvida em seu olhar, como se não processasse totalmente o que estava ocorrendo. Os outros vendedores começaram a chegar perto das 8 horas. Havia 5 no total, 2 mais velhos que Marcos claramente treinara para filtrar clientes, e 3 mais jovens que pareciam tão desconfortáveis quanto Fábio. Eles se agruparam no fundo do salão, cochichando, olhando para Arthur, como se ele fosse uma ameaça ou uma atração. Ninguém tinha certeza. A primeira cliente a entrar foi Beatriz, a mulher que gravara a humilhação de Arthur semanas antes, que rira quando o gerente o expulsou. Ela paralisou ao ver Arthur perto da recepção, reconhecimento e pânico cruzando seu olhar. "Posso ajudá-la?" Arthur perguntou, e sua voz era polida, profissional, sem qualquer sinal de revanche. Eu queria falar com o gerente, ela disse, hesitante. "Sou eu", Arthur respondeu. "Do que precisa?" Beatriz baixou a cabeça. "Nada. Eu só... Me desculpe. Desculpe pelo que houve." Arthur viu 3 vendedores se entreolhando, confusos. Aquilo não fazia sentido para eles. A pessoa humilhada estava tratando quem o humilhou com educação genuína, sem sarcasmo, sem aspereza. "Está tudo bem", Arthur disse. "Deseja ver alguns veículos? Você vai me atender?" Ela perguntou. E havia desconfiança real na pergunta. "Atendo a qualquer um que queira comprar", Arthur respondeu. Mas quando ela adentrou o salão, um dos vendedores antigos, um homem chamado Ricardo, que fora o braço direito de Marcos, aproximou-se de Arthur. "O senhor sabe que vai afastar clientes assim, não é?" Ricardo sussurrou. "Se tratar todo mundo da mesma forma, perdemos o público que paga mais." "Não vamos perder", Arthur respondeu calmamente. "Vamos ganhar mais pessoas, porque agora as pessoas sabem que aqui dentro elas não serão prejulgadas." Ricardo se afastou, ainda cético, e se posicionou perto de Beatriz, pronto para intervir. Mas Arthur não estava focado em vender. Decidira na noite anterior que aquele primeiro dia seria de observação, para entender e deixar que as pessoas se adaptassem à mudança. 1 hora mais tarde, entraram 3 clientes negros, um casal com uma filha adolescente. Arthur reconheceu a mãe de imediato. Era Sônia, a mulher que revelara no confronto anterior que Marcos a humilhara e expulsara semanas antes. "Arthur?" Ela chamou surpresa, reconhecendo-o também. "Você de fato comprou este lugar?" "Comprei", ele confirmou. "E vieram procurar um carro? Nós ficamos sabendo que agora era o senhor o dono", o pai da garota disse, "e quisemos vir aqui porque antes não era possível. Vocês nos enxotavam." Ricardo fez menção de intervir, mas Arthur ergueu a mão e o segurança, agora sob seu comando, barrou o vendedor sutilmente, apenas o suficiente para sinalizar que aquela família era bem-vinda. Arthur os conduziu pessoalmente pelos carros, conversando com naturalidade, sem pressão, e Sônia começou a relaxar. Pela primeira vez, ela era tratada como uma cliente de verdade, não uma intrusa. Quando a família saiu 1 hora depois, sem fechar negócio, mas prometendo retornar, Ricardo se aproximou novamente. "Aquela família vai comprar em outro lugar", ele afirmou. "Eles não têm dinheiro para um carro zero." "Talvez", Arthur respondeu. "Mas agora eles sabem que podem voltar aqui sem receio de serem humilhados, e isso vale mais que qualquer venda." Ricardo deixou a agência 1 hora depois, alegando problemas pessoais. Mas toda a equipe entendeu que ele decidira pedir as contas. Os outros vendedores assistiram em silêncio. Antes do meio-dia, doutora Helena chegou com os documentos de encerramento dos processos contra a agência, com provas da confissão de Marcos no interrogatório para evitar a prisão, com a notificação oficial de que a empresa estava sob nova gestão, sem pendências legais.
Você conseguiu, ela disse a Arthur, colocando um envelope na mesa que fora de Marcos e agora era de Arthur. Nós conseguimos, Arthur corrigiu, olhando-a com gratidão. À tarde, Lucas chegou com cinegrafistas. Ele trouxera jornalistas, pois queria registrar o primeiro dia do pai como proprietário, o primeiro dia da agência sob novas regras. Quando o repórter perguntou que mensagem Arthur queria deixar, ele respondeu, olhando direto para a câmera. A mensagem é que dignidade não se compra. Dignidade se exige. E que ninguém, absolutamente ninguém, pode tirá-la de você. Não importa o que você tenha ou quanto dinheiro você gaste. O silêncio que se seguiu à declaração de Arthur foi tão espesso que pareceu sugar todo o oxigênio do salão. 3 mulheres que analisavam catálogos na recepção pararam subitamente, os papéis suspensos no ar, enquanto digeriam o que ouviram. Um casal que chegara minutos antes para ver um veículo de luxo se entreolhou, e o homem murmurou algo para a esposa, que rebateu com um sussurro ainda mais urgente. Havia tensão, discordância. Marcos saiu de uma sala lateral, onde se escondera após a apresentação dos documentos, torcendo para que tudo se resolvesse, e seu rosto se contraiu ao ouvir Arthur falar da promessa, de Clara, de dignidade. Por um segundo, pareceu que ele ia confrontá-lo, mas seu advogado pôs a mão em seu braço e o silêncio persistiu. O que você fez comigo? Marcos finalmente sussurrou, tão baixo que só os mais próximos ouviram. É crueldade. Arthur se virou para encará-lo. O que você fez comigo também é crueldade. A diferença é que a sua crueldade não vai mais se repetir com ninguém. Uma vendedora cobriu a boca com a mão e lágrimas surgiram em seus olhos. Arthur a reconheceu. Era a que fora rude em sua primeira visita. A que rira quando ele foi humilhado. Agora ela chorava, e Arthur soube, só de olhar, que ela estava caindo em si sobre tudo que fizera, cada piada, cada deboche, cada olhar que validou aquele sistema. Eu não sabia, ela murmurou, olhando para Arthur, como se implorasse perdão através de um abismo de culpa. Eu não sabia que era você, que isso ia dar nisso. Você sabia o que estava fazendo, Arthur respondeu, sem frieza na voz. Apenas a verdade. Você só não achou que haveria consequências. Nesse momento, a porta do salão se abriu e Sônia entrou com sua família. Ela viera fechar a compra do carro que vira no catálogo, o mesmo que Arthur indicara semanas antes. Quando ela viu Marcos ali, pálido e vencido, algo mudou em sua expressão. Uma mistura de triunfo e pena, indicando que ela presenciava algo pelo qual esperara muito tempo. Você ainda está trabalhando aqui? Ela perguntou, e sua voz tinha um fio de aço que Arthur reconheceu. Era a voz de quem fora humilhado e finalmente via a justiça. Vou assinar minha rescisão agora, Marcos disse, a voz tão sumida que parecia vir de longe, como se falasse do fundo de um poço escuro. Não vou ficar aqui. Ótimo, Arthur respondeu. Porque ninguém que mede o respeito pela cor da pele deveria trabalhar com atendimento ao público. O advogado de Marcos suspirou, fechou a pasta que trouxera e disse algo no ouvido do gerente. Marcos se dirigiu à porta, ainda segurando a pasta, mas parou no meio do caminho. Você acha que venceu algo? Ele perguntou, virando-se, e havia fúria em seus olhos, mas também desespero, o desespero de quem teve tudo e perdeu em dias. Você acha que isso muda o sistema? Tem milhões como você esperando o mesmo tratamento e não é porque você comprou uma agência que isso vai... Você está certo, Arthur interrompeu. Não vai mudar as coisas para todo mundo, mas vai mudar para as pessoas que entrarem por aquela porta e forem tratadas com respeito aqui. Vai mudar para o próximo agricultor negro que vier procurar um carro e não for expulso. Para mim, isso basta. Marcos saiu do salão acompanhado pelo advogado, e o silêncio que ficou era diferente. Não mais opressor, mas respirável, como se o ar tivesse sido purificado de algo tóxico.
Sônia e sua família se aproximaram de Arthur, e o pai da menina estendeu a mão para cumprimentá-lo. Obrigado, o homem disse simplesmente, não só pelo que fez com ele, mas pelo que está fazendo aqui, pelo recomeço. Arthur apertou sua mão e sentiu algo aquecer o peito. Não era só a satisfação da vitória, mas a gratidão por estar ali, por ter sido forte para não desistir, por ter honrado a memória de Clara da maneira certa. A hora seguinte foi de processamento. Os vendedores se aproximaram um a um, alguns pedindo desculpas, outros se oferecendo para continuar sob as novas regras, e Arthur ouviu a todos com paciência. Havia um deles, Ricardo, que simplesmente sumiu. Deixou um bilhete na mesa do escritório dizendo que não conseguia trabalhar para alguém como esse e pediu as contas. Mas havia também Fábio, que se aproximou com marcas de lágrimas secas no rosto e disse: eu quero aprender a fazer isso do jeito certo. Se o senhor me der uma chance, você terá sua chance. Arthur respondeu: mas vai ser diferente agora. Aqui, nós vendemos carros para pessoas, não para cores de pele. Quando o dia enfim terminou, quando o último cliente saiu e as portas se fecharam, Arthur sentou-se na cadeira de Marcos, sua cadeira agora, e apenas respirou. Lucas surgiu com 2 xícaras de café que preparara na copa dos fundos. O senhor conseguiu, pai, Lucas disse, sentando-se ao lado dele. Nós conseguimos, Arthur corrigiu, como fizera com a doutora Helena. Mas sim, vencemos. E naquela noite, quando Arthur dirigiu para casa, a caminhonete velha pareceu nova, a estrada pareceu diferente, e o futuro, pela primeira vez em muitos anos, pareceu ser dele inteiramente, sem restrições, sem julgamentos, apenas dele. Uma semana depois, a agência reabriu com uma nova identidade visual. Arthur mandara pintar as paredes de um tom de bege claro, colocara plantas na recepção e adicionara fotos nas paredes, não só de carros, mas de clientes reais que compraram ali, clientes negros, clientes com mobilidade reduzida, clientes que antes eram barrados naquele espaço. Cada foto tinha uma legenda: aqui todos são bem-vindos. Marcos não estava mais na cidade. Havia fugido para o Rio de Janeiro para escapar da avalanche de processos que o esperava. Apropriação indébita, fraude, discriminação. Sua vida virara do avesso tão rápido que nem ele assimilara. A última informação que Arthur teve foi que Marcos trabalhava como repositor num supermercado, ganhando salário mínimo. Um homem que fora poderoso agora reduzido a um funcionário comum sem perspectivas. Arthur não sentiu prazer com isso, apenas alívio. 3 meses depois, a agência estava completamente transformada. As vendas cresceram 40% em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior, não porque Arthur baixara os preços, mas porque as pessoas retornavam. Mulheres negras que foram constrangidas voltavam com suas amigas. Homens dirigindo caminhonetes gastas, como a de Arthur, voltavam com a esperança real de comprar algo novo. Famílias de bairros periféricos entravam pela porta de vidro e eram tratadas com o mesmo respeito dado aos clientes abastados. Lucas agora atuava como gerente de operações. Desistira de procurar emprego em outro lugar, pois entendeu que aprender a gerir um negócio com o pai era um aprendizado que nenhuma universidade proporcionaria. Os dois despertavam cedo, chegavam à agência antes de todos e passavam as primeiras horas planejando, analisando métricas, sonhando alto sobre a expansão. Pai, Lucas disse uma manhã, checando os números do mês anterior, nós podíamos inaugurar uma filial em outra cidade, replicar esse modelo. Arthur parou, a xícara de café no ar, e ponderou. Uma semana antes diria não, mas agora, olhando o rosto do filho, cheio de ambição, mas equilibrado pela humildade, pela consciência do que testemunhara, ele sabia que a resposta devia ser outra. Quem sabe, Arthur respondeu, mas primeiro vamos consolidar esta aqui. 1 mês depois, um rapaz negro, pouco mais velho que Lucas, entrou na agência sozinho. Usava botinas sujas, calça de brim
e carregava uma mochila de couro gasta, muito parecida com a que Arthur usara no primeiro dia. Seus olhos varreram o salão com desconfiança, como se esperasse ser enxotado a qualquer instante. Fábio o viu primeiro e se aproximou com um sorriso aberto. "E aí, bem-vindo? Procurando um carro?" Sim, o jovem respondeu hesitante. "Mas eu não tenho muita grana. Tenho uma poupança, mas..." "Não interessa o quanto você tem", Fábio interrompeu. "Vamos te mostrar os carros, você vê o que te agrada e depois a gente estuda a forma de pagamento. Combinado?" Arthur assistiu de longe, de seu escritório. Viu o rapaz relaxar, viu-o andar pela agência com Lucas o auxiliando, viu o momento em que seu rosto mudou de apreensão para esperança. Aquele era o teste definitivo. Porque se Arthur pôde transformar um vendedor que o humilhou em alguém que tratava novos clientes com respeito, então a mudança talvez fosse real. Talvez não fosse só um sintoma de poder, mas um sinal de transformação genuína. 3 horas depois, o rapaz deixava a agência com as chaves de um carro seminovo, os olhos úmidos, balançando a cabeça como se não acreditasse no que acontecera. "Muito obrigado", ele disse a Arthur, que fora se despedir pessoalmente. "Muito mesmo. O senhor não faz ideia do que isso representa." "Eu faço ideia", Arthur respondeu, porque ele realmente fazia, porque ele estivera exatamente naquela situação, com aquele receio, aquela esperança. Quando o jovem partiu dirigindo o carro, Arthur ficou no estacionamento, observando-o até ele sumir na rua. Lucas surgiu ao seu lado, pondo a mão no ombro do pai. "O senhor conseguiu", Lucas disse. "Toda essa mudança. Foi o senhor." "Nós conseguimos", Arthur corrigiu, "pois aprendera que verdade e justiça são valores compartilhados, que nunca funcionam se apenas uma pessoa os reivindica. Sua mãe está vendo. Onde quer que ela está vendo tudo." E naquela noite, quando Arthur guiou a caminhonete para casa, aquela mesma caminhonete que o levara àquele salão fatídico semanas antes, ele permitiu que seus olhos se enchessem de lágrimas. Não de tristeza, mas de algo próximo da paz, próximo da esperança, o tipo de emoção que surge quando você finalmente honra uma promessa que julgava impossível de cumprir. Se essa história mexeu com você, se você sentiu a raiva, a dor e a vitória de Arthur em cada momento, deixe seu like para me indicar que estamos no caminho certo. Me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. É sério, eu leio cada comentário e faço questão de responder com todo carinho. Se você acredita no poder de histórias que transformam vidas, se inscreva no canal, porque cada nova inscrição é o combustível que me move para continuar essa jornada. E não saia agora. Escolha uma das 2 histórias que eu deixei na tela para assistir em seguida. Te vejo no próximo vídeo.